happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. sweet Jesus walked. When Jesus walked. Oh, well, he walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus walked. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and we rejoicing every day. Amém. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Mais um culto para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Rei, o nome do Rei Jesus. Você que nos assiste, nos acompanha, que a graça e a misericórdia do Senhor, ela alcance você aí na sua casa, onde você está, e que um dia você possa estar aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Rei conosco. Eu não sei qual que é a expectativa do seu coração hoje, mas a minha expectativa está assim, no alto, porque eu sei que o Senhor, todas as vezes que nós depositamos a nossa confiança nele, todas as vezes que nós depositamos o nosso querer, as nossas vontades nele, ele sempre nos surpreende. E eu tenho certeza que hoje nós temos um banquete preparado, né? Glória a Deus por isso, porque o Senhor morreu e Ele ressuscitou. E hoje nós podemos participar desse banquete do Senhor. E eu sei que hoje o Senhor, além de um louvor, uma adoração verdadeira, que eu sei que você vai entregar o seu coração para Ele, Ele tem uma palavra do céu para nós. Uma palavra que sara, uma palavra que cura, uma palavra que liberta. E é esse Deus maravilhoso que eu convido você a adorar agora. Que eu convido você a se entregar literalmente para Ele, não só um pouquinho, mas que você entregue o seu tudo a Ele, porque Ele é um Deus de tudo, Ele não é um Deus só de um pedacinho. Vamos louvar a Ele então? Vamos lá? O que direi sobre tudo? Em Cristo posso vencer o mundo. Quem me acusará? É Deus que me justificará. O que direi sobre tudo? Em Cristo posso vencer o mundo. Quem me acusará? É Deus que me justificará. Nada pode nos separar, nem o presente, nem o que virá. Em todas essas coisas eu sei, vencerei. Nada pode nos separar, nem o presente, nem o que virá. Em todas essas coisas eu sei, vencerei. Foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou, e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. Foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou, e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor.
separar, nem o presente, nem o que virá. Em todas essas coisas eu sei, vencerei, vencerei. Foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou, e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. Foi Jesus quem morreu, mas ressuscitou, e hoje está à direita de Deus. Ele torce por mim, intercede por mim, e hoje sou mais que vencedor. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e nós vamos louvar e engrandecer o teu santo nome. Vamos lá, gente. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és. Adore a Ele. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Declare, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Adore a Ele. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Mais uma vez, sua bateria. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Vamos mais uma vez? Mais uma vez, mais uma vez, te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia,
tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aplauda Ele, Ele é bondoso, Ele é digno, Ele é o único digno, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Espírito Santo, este culto, eu tenho certeza que o Senhor está no controle desde o início e que o Senhor nos leve hoje a uma adoração profunda, a uma adoração de entrega. Adore, adore sempre, adore. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Incomparável, o Senhor é incomparável. Diga isso mais uma vez, exalte a Ele. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Todo o universo foi criado por tuas mãos, os altos montes e o profundo mar. Tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta pra cantar que tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor. Diga digno. Tu és digno, único, só tu és digno. Santo é o Senhor.
toda a honra e toda a glória. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Diga mais uma vez. Nós te damos toda a glória, nós te entregamos o nosso louvor, nós te entregamos a nossa adoração. Nós reconhecemos que o Senhor é o Rei dos Reis, nós reconhecemos que a nossa vida não seria nada sem esse nome Jesus. Jesus, o nome que está acima de todo nome. A tua palavra diz: bendirei ao Senhor. Nós bendiremos o teu santo nome todos os dias. É tão bom falar o teu santo nome, Jesus. Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus, o nome mais doce, o nome mais lindo. Diga mais uma vez: a honra a Ele, a honra, a glória, a honra. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei
Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o amor que enche todas as lacunas da nossa vida. É Ele, é Jesus. Te dou tudo o que sou. Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso.
passos vãos. És bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo o que sou. O amor do Senhor deseja preencher todos os espaços vazios nas nossas vidas. Todas as lacunas, todas as mágoas, todas as brechas, todos os ressentimentos, todos os erros. O amor dele tem condição de cobrir, de restaurar, de restituir, de transformar as nossas vidas. E nós estamos aqui, Jesus, por causa do Senhor, atrás desse amor, não atrás de uma religião, mas atrás do teu amor, atrás da tua vida, atrás dessa nova, de vivermos como novas criaturas no Senhor. Espírito Santo, que nessa noite, mais desse amor, mais dessa graça, desse favor que nós não merecíamos, que isso possa fluir e possa alcançar e tampar cada lacuna, cada brecha no seu coração. Em nome de Jesus, que continuemos a experimentar dessa unção, dessa graça, dessa coisa gostosa que é a presença do Senhor em nossas vidas. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Jesus. A palavra que o Senhor tem para nós hoje, que seja um divisor de águas nas nossas vidas, que a partir de hoje vivamos de forma diferente, segundo a Tua vontade, Pai. Toda a honra e glória exclusivamente ao Senhor. Amém, e amém, e amém, amém. Glória a Deus pela sua vida. Bom que você está aí, que bom que você veio, você que está em casa assistindo. Você benção hoje demais. Você que é criança, adolescente, você mãe que tem nenenzinho, pai que está com o neném no colo, nós temos um berçário aqui, com toda a estrutura, o culto passa ao vivo. Então enquanto seu nenenzinho vai brincando, você senta num sofá e vai assistindo o culto, vai ser bênção na sua vida. Amém? Glória a Deus, coisa boa. E o que Deus tem para nós hoje, como sempre, é fantástico. Amém? Não é esse que está passando domingo, não. É muito mais fantástico do que o da Rede Globo. Amém, meu irmão? Deus, Ele é maravilhoso. O amor dEle é um negócio, sabe, espetacular. E quanto mais nós desejamos conhecer esse amor, mais nós somos surpreendidos. E essa semana, da semana passada para cá, Deus me surpreendeu com uma palavra, uma revelação de algo que tinha acontecido lá atrás, de uma pergunta que eu tinha feito para ele, não sei se há 2 meses, há 3 meses, numa situação que aconteceu. E a situação foi o seguinte, cadê o Mário e a Tila? Até estava no restaurante da Tila, uma terça-feira a gente estava almoçando, eu e a Thelma, e aí a gente estava lá, de repente, barulho e grito, e eu vi que era briga e não sei o quê. Aí eu olhei assim, quem que eu vejo? O nosso irmão Betinho. Quem lembra do Betinho? Levanta a mão. Pensa numa benção. Betinho, quem que era o Betinho? Estava na rua, envolvido, né, viciado em álcool, mas largado, coitado. Aí lá atrás nós tínhamos uma casa que a gente acolhia algumas pessoas assim, e ele foi uma dessas pessoas favorecidas pelo amor do Senhor, e teve conosco nessa casa alguns meses. Quem cuidava era o Luiz e a Márcia, fantástico, um casal fantástico, a família toda, né, envolvida. E durante um tempo, não sei quantos meses, ele esteve conosco na igreja, e vinha na igreja bonitinho, ficou livre disso, se batizou, e eu quero uma vida nova, e a família, não sei o quê. Um tempo depois, cadê Betinho? Novamente, infelizmente, na rua. E aí nesse dia que eu estava sentado almoçando, na hora que eu escutei a bagunça, eu olhei para trás e falei, ô Betinho. E sabe quando você quer ficar assim, ó? Não quero ver, não quero conversar, não quero tomar partido desse negócio. Mas não tem jeito, né? Aí a gente estava lá, até o Mário, você lembra disso, né, Mário? A gente estava lá, de repente, aí eu olhei assim, e um caboclo de capacete de moto ainda em cima dele. Eu falei, não dou conta não. Aí saí, cheguei lá e falei, rapaz, para com isso. Não, porque não sei o que. Eu falei, não, para com isso. Aí ele era menor, né? Aí cresce, fica valente. Eu falei, para com isso. Não, eu falei, para, chega, já falou, já deu uns empurrão nele, já fez o que tinha que fazer, para, vai embora. Aí ele saiu meio resmungando e foi embora. E foi muito interessante, que o Betinho caído no chão, ele estendeu a mão para mim e falou assim, pai, me ajuda. Que lá judiou de mim. Aí eu falei, Betinho, mas o que está acontecendo? Pastor, não sei o que, estava daqui a tiguaça largado. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Eu falei, Betinho, vamos comer?
Vamos comer? Ele falou, vamos, só que vou comer aqui fora. Eu falei, então tá bom. Aí fui lá, comprei, na hora que eu estava saindo, foi engraçado, falei assim, o bicho é forgado mesmo, né? Filho é forgado, amém, meu irmão? Filho mesmo errado, o bicho forgado. Na hora que eu estava saindo, ô pai, esquece do Guaraná não, viu? Falei, rapaz, dá uma coça no você, moço. Aí fui lá, comprei a marmita do Guaraná, ele sentou lá, comeu, foi embora. E depois que eu saí, até eu conversei, eu e a Thelma, a gente estava conversando assim, aí fica aqui esse sentimento assim, valeu a pena? Será que é salvo? Será que teve uma experiência com Deus? Porque aí já vem, né, todas as deduções. Porque se tivesse tido uma experiência com Deus, não estaria vivendo do jeito que está vivendo. Porque existe um padrão moral, ético daquele que se converte, tem que ser o padrão, tem que ser eu. Não é o Jesus. Tem que ser, o padrão somos nós. Amém? E aí fiquei nessa, fiquei meio assim, um tempo atrás. Deus pegou e respondeu um negócio muito bacana para mim. Ele me lembrou dessa situação. E ele me lembrou do que é ser filho, o que é ser salvo. A religião evangélica trata a salvação como uma doutrina. O nome é soteriologia, o estudo ou a doutrina da salvação. E como que Deus trata salvação? Olha o que está escrito em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam Jesus, receberam a obra, o sacrifício de Cristo em favor da vida deles, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem salvos ou filhos. Filhos ou salvos? Mais uma vez, filhos ou salvos? Filhos, é o que está escrito na palavra. Deu-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus que eu e você nascêssemos de novo e nos tornássemos não simplesmente salvos, mas aos olhos de Deus, filhos. Amém? Você que é mãe, você que é pai, o seu filho quando obedece, bacana, é filho. E quando ele desobedece, ele deixa de ser filho? Não deixa de ser filho. O seu filho obedecendo é filho, e o seu filho desobedecendo continua sendo filho. Qual que é a diferença então, pastor? A consequência da desobediência para ele, mas que traz para o pai e para a mãe também. Mas o pior é para o filho que desobedece. Mas não é porque ele desobedeceu que ele deixou de ser filho. Amém? Vamos entrar num texto aqui. Parábola do filho pródigo, todo mundo conhece. Mas hoje nós vamos aprender um negócio fantástico nesse trem aí. A parábola do filho perdido. Dos dois filhos, um saiu de casa. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável, dissoluta em outra tradução. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, tipo de uma erva, não é erva, de uma fruta, de um legume, alguma coisa assim, com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo, quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o seu pai o viu, o pai teve plena compaixão, o pai correu ao encontro do filho, o pai muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho.
Também trazei o novilho gordo e o preparai, comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Por quê? Porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Amém? Depois a gente termina o finalzinho. O que Deus me ensinou a respeito do Betinho, da minha vida, com essa palavra e com a verdade que é a Bíblia? Quando eu o vi naquela condição, parece que ele tinha voltado àquela vida, de verdade, eu fiz um julgamento, daí certamente não salvou. Certamente não teve uma experiência com Deus, certamente não nasceu de novo, porque a conduta dele, a vida dele, não condiz com uma vida de uma nova natureza. Quando Deus trouxe essa mensagem para mim, um dia eu estava aqui orando em línguas, Deus trouxe esse texto na minha cabeça e fez uma pergunta: quanto tempo o filho perdido, o filho mais novo, ficou perdido? Quanto tempo o filho mais novo ficou fora de casa? Quanto tempo o filho ficou aos seus olhos sem ser salvo? Na hora. Não tinha tempo. Não fala depois de um mês, depois de 6 meses, depois de um ano. Mas eu cheguei à conclusão, baseado na riqueza do pai, muitos trabalhadores, fazendeiro, um homem, ele era rico. Você acha que a herança que ele tinha repartido com o seu filho era coisa de 50 mil reais, 100 mil reais, que ele consumia na empreitada que ele estava, consumia em 2 meses, 3 meses? Imagino eu que deve ter demorado coisa de 1 ano para ele consumir toda a herança que o pai havia repartido com ele, com o filho mais velho. E a pergunta que Deus fez para mim: e se você visse, Marcelo, o filho mais novo vivendo com meretriz, porque a Bíblia diz que ele estava com prostituta, vivendo certamente com bebida, com droga, certamente esbanjando, gastando, destruindo a herança, se você o visse nessa condição, qual seria o seu julgamento? Falei: beleza, já entendi, meu pai. Deus sabe aquela enquadrada, tipo assim, quem você acha que é para você julgar as pessoas baseado no comportamento delas? Falei: eita, quem somos nós, irmãos? Quando a gente vê alguma pessoa que está vivendo, mas ela estava na igreja, olha a vida que ela está vivendo agora. Eu sou pai dela, eu sou Deus, eu conheço o interior. A Bíblia diz que Deus, ele vê o coração do homem, nós vemos simplesmente a aparência. Eu vi o Betinho naquela aparência de bêbado e fiz um julgamento. Da mesma forma, se eu visse esse rapaz aqui, vivendo o que ele estava vivendo, eu julgaria o quê? Isso daí não é salvo não, porque se fosse salvo, não estaria vivendo nessa condição. A Bíblia, quando fala que ele estava comendo com os porcos, não é nem estava comendo, ele estava querendo comer a comida do porco. E não estava conseguindo nem a comida do porco. Se nós entendemos o contexto judaico, que pensa nisso, passar perto do porco já era imundícia, já era uma pessoa imunda. Comer a carne do porco para o judeu, não é para o crente não, para o judeu sionista, o judeu que não é o messiânico, o judeu que não nasceu de novo ainda, o judeu que ainda não tem Cristo como o Messias, o Cristo ungido. Para esse, a lei de Moisés, os 10 mandamentos e toda a lei, os rituais, as cerimônias, as leis de coisas de animais limpos e imundos, tudo isso vigora até hoje. No tempo de Jesus, a lei ainda vigorava. Jesus, ele trouxe uma condição de um homem que tinha contato com prostituta, então ele era imundo, um homem que estava junto com os porcos, então ele era imundo, um homem que tinha esbanjado, feito tudo que ele não deveria fazer. Jesus trouxe o contexto desse rapaz e mostrou como que o pai o recebeu de volta. Quando Deus falou isso para mim, ele falou assim: você o julgaria de que forma? Eu falei assim: você sabe do jeito que eu julgaria. Não era salvo, não era filho, porque se fosse salvo, viveria numa outra condição. Na mesma hora que é versículo, né? Mas a Bíblia diz, pastor, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E essa semana Deus fez assim, ó. Abriu os meus olhos e falou assim: entendo o que esse versículo diz. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus
permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, porque ele é nascido de Deus. O que esse texto está dizendo? Que quem nasceu de Deus, quem teve a experiência com Cristo, quem é salvo e aos olhos de Deus é filho, ele não vive na prática do pecado. Por que ele não vive na prática do pecado? Porque ele não pode continuar vivendo na prática do pecado, porque o que permanece nele não é o pecado, é a divina semente. Nenhum glória, pelo amor de Deus. Você entendeu? O que permanece na vida do cristão? O pecado ou a semente divina? É a semente que permanece. É a semente. No final, mas quando, pastor? Eu não sei. Eu não sou pai eu não sou pai desse que nasceu de novo. Eu não sou juiz. Eu não sou Deus. Eu não posso julgar ninguém, porque eu não sou o juiz de ninguém. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados, perdoai, sereis perdoados, pois com a medida que tiverdes medido, você também será medido. Que lá não está falando de dinheiro não, tem uns pastores que gostam, né? Aí ó, medida sacudida, recalcada e transbordante, assim também você será medido, vos medirão. Então, meu irmão, quanto mais... Não é nada disso não. Você está julgando? Eu também vou te julgar, Marcelo. Você está condenando? Espera aí. Por que você é melhor do que ele? Porque o pecado dele é mais aparente? O pecado dele é mais aparente? E o seu? O seu que ninguém vê? Eu vejo. E qual que é a diferença de ficar um dia praticando pecado ou passar 10 anos praticando pecado? Existe uma consequência, sem dúvida alguma. Mas se eu for medir a pessoa assim, eu também vou ser medido por ele. Então no dia que eu passei com raiva de uma pessoa, moço, quem já ficou com raiva de uma pessoa mais do que uma semana, levanta a mão. E aí? Não é prática de pecado? E aí? Mas porque o cara está bebendo, o dele é maior do que o meu? Para mim, misericórdia. Deus, você entende, né? Porque fez uma cachorrada comigo. Entendo. Não entende nada, não. Entenda uma coisa. O que permanece não é a prática do pecado. O que permanece é a divina semente. E o que a divina semente faz? O que uma semente faz? Ela gera frutos coerentes, concernentes à natureza dela. Mais cedo ou mais tarde. Pergunta para mim se às vezes que eu fiz alguma coisa errada, 1 dia, 2, 5 dias, 1 mês, 6 meses, sei lá quanto tempo, se foi prazeroso para mim. Não foi não. Nem para você. Mas graças a Deus o que permaneceu na minha vida não foi a prática do pecado, mas foi a divina semente. E chegou o tempo de eu e você darmos frutos coerentes com a nossa nova natureza. Mas não é porque naquele tempo eu não estava dando esse fruto, que eu não era um fruto de Deus, eu não era um nascido de Deus, eu não era um salvo de Deus, eu não deixei de ser filho de Deus. Existiram consequências nocivas para mim. Pastor, então pode pecar, não tem problema nenhum? Pergunta para o filho perdido, para o filho mais novo, se foi bacana. Talvez quando pegou o dinheiro e saiu de casa, foi muito legal. Cheio de amigo, cheio de bagunça, cheio de festa, de coisa errada, porque tinha dinheiro. Na hora que acabou o dinheiro, pergunta para ele se foi bom. Que ele foi só ladeira abaixo. Um abismo chamando outro abismo. Pergunta se foi bom. Agora, sabe o que é bacana nesse texto também? Que ele pega e fala assim, não, está tudo errado, Deus não sei o quê. Aí ele faz um esquema para voltar para casa para ser aceito. Ele fala assim, bem, eu sou filho, mas eu não estou vivendo como filho. Então, certamente, o meu pai não me verá como um filho. Ele vai me tratar como um trabalhador, que é o mais certo, porque, olha, uma cachorrada que eu fiz com a minha vida, desperdicei a herança, fiz tudo errado. Então, eu vou fazer um esquema. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele volta para casa com esse esquema montado. E é tão bacana
o amor de um pai, porque o amor ele é incondicional. Amém? O amor, o que é algo incondicional? Que não é condicionado a nada. O amor do pai não foi condicionado nem ao pedido de perdão do filho. Pastor, o que veio antes? A Bíblia diz que quando o filho começou a voltar para casa, na hora que chegou na distância do olho do pai, vamos supor que ele estava lá no Cabo Verde. Aí começou o caminho de volta. E o pai dele pegou e olhou de longe. Na hora que ele estava, vamos supor, uns 100 metros, ele deve ter olhado e falou assim, não acredito, é o meu filho. E o pai viu, o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou. O filho não tinha falado nada. Depois que o pai abraçou, beijou, fez tudo com ele, aí ele pega e fala assim, pai, eu não sou digno de você chamar teu filho. O pai nem escutou aquilo. Porque o versículo seguinte, isso está em ordem. O versículo seguinte, ele falou assim, trabalhadores, meus empregados, põe uma roupa, a roupa de filho nele. Distinção é assim, coloca uma roupa que o qualifique, que torne ele distinto, que as pessoas olhem e falem assim, ele não é trabalhador, ele é filho. Põe um anel no dedo dele, porque filho tem herança, filho tem autoridade, coloca um anel de autoridade, porque ele continua sendo filho. Põe sandália no pé, porque naquele tempo o escravo andava descalço. Põe sandália de filho nele. E ainda pegou e falou assim, gente, sabe aquele boi que a gente sempre estava guardando, esperando uma ocasião especial? A ocasião especial é hoje. E é o que Deus me revelou nesse dia também. Festa com Deus é com churrasco. Não é com salada, não é com nada desses trem não, meu irmão. O negócio é sacudido mesmo. Amém? Pega o boi, o mais gordo, aquele da picanha dessa grossura, o cupim desse tamanho, e vamos matar esse boi, vamos comer esse boi. Caiu, tá rindo, né, Caiu? E vamos, porque o meu filho, para mim, já tinha morrido, mas ele está vivo. Irmãos, filho não deixa de ser filho. O filho que obedece, bacana. E o que desobedece, ruim para ele, mas deixou de ser filho. Sabe o que Deus me ensinou a respeito disso? Nunca julgue ninguém. Ah, mas já faz 6 meses. Esse rapaz aqui talvez fazia quanto tempo? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Quanto tempo será que durou a herança dele? E o dia que ele voltou para casa, ele teve que pedir perdão para o pai? Não. Pastor, mas então pode fazer tudo largado, pode bagunçar e depois só voltar para a casa do pai? É. A consequência ele já teve lá fora, ele não precisa ter dentro da casa do pai. Eu não preciso apontar a mão para o Betinho e falar, Betinho, para com isso, que cachorrada, onde já se viu isso? Não precisa. O mundo, o diabo já está judiando dele. Deus não me chamou para escravizar, nem para judiar de ninguém. Jesus veio para libertar. O pai, não entenda a cronologia dos versículos. O filho falou, vou voltar para casa. O pai vê o filho voltando, abraça, recebe ele. Depois o filho fala essa bobaginha que ele falou. Ele falou, rapaz, se o pai tivesse dado importância, o pai não trataria-o como filho, trataria-o como empregado. Ele escutou aqui e falou assim, mas quem disse para você que você deixou de ser meu filho? Porque você teve uma atitude incoerente como a de um filho, você deixou de ser meu filho? Mas pai, o mundo falava que eu não era teu filho, o pastor falava que eu não era teu filho, os irmãos da igreja falavam que eu não era teu filho mais. Eu sou teu pai, eu que falo quem é você ou não. Eles não têm autoridade para te dar nome que não seja de filho. Amém? Jesus, ele não nos chamou para ficar analisando pessoas, para falar se essa pessoa é salva ou se não é. Pastor, mas como é que eu vou saber? Mas por que eu preciso saber? O céu é teu? Nem meu. Foi Cristo que morreu na cruz. O céu é dele. É do jeito dele. Ele não vê a aparência, ele vê o coração. Ah, mas volta a dizer, então pode viver errado. Pergunta para o filho perdido se foi bacana viver esse tempo todo fora da casa do pai. Pergunta se foi prazeroso, se foi gostoso. O que ele colheu com tudo isso? O que ele recebeu com tudo isso? Agora, depois de muita luta, imagina uma luta espiritual, uma luta moral, a vergonha que passou, ele pega e fala assim, eu vou voltar para a igreja. Agora nós já estamos falando de igreja.
Quantas pessoas estão lá fora, igual ele? Nasceram de novo, tiveram experiência com Cristo, pegou a herança do quê? Da autoridade, a herança da justiça, a herança do perdão, a herança da filiação, e foi para o mundo. E tem pessoas que às vezes é aquilo, estão no mundo faz uma semana, faz um mês, faz um ano, faz 10 anos, faz quantos anos? Eu não sei. E ele fica, imagina a luta para voltar para a igreja. Como que esse filho achava que ele seria recebido? Ele falou assim, meu pai não vai me receber como filho, então eu preciso dar um jeito de ser recebido pelo menos como trabalhador. Quantas pessoas estão lá fora e estão esperando o quê da gente? Esperando o quê de mim? Esperando o quê de você? Que nós apontemos o dedo? Como diz a Bíblia, esmagar a cana quebrada? Que nós venhamos dar o tiro de misericórdia? Ou ele está esperando encontrar em nós não um tiro, não uma arma com misericórdia, mas uma mão de misericórdia? Um coração que fala assim, rapaz, tem problema nenhum. Tudo que você tinha que ralar, você já ralou lá no mundo. Volta para a sombra, volta para o lugar coberto, volta para o aprisco, volta para um lugar onde você vai ser cuidado, protegido, amado, alimentado. Era isso que o filho queria. E é isso que o pai tem para a minha vida e tem para a sua vida. O outro filho que ficou em casa, a história dele. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo e quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. E este informou, teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo. Então ele já sabe, aquele, o top, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai, há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Sabe o que é isso? Os legalistas, os guardadores das leis, os enganadores que acham que guardam a lei de Moisés e que são perfeitos. Eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu. Quantos anos eu tenho te servido? Ele fala, eu tenho trabalhado como um escravo. O pai fala, mas quem que falou para você que eu sou um escravo, cara? Quando que eu passei essa impressão para você, que você é meu escravo e você não é meu filho? Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um gato seco, um cabrito, para que eu pudesse festejar com os meus amigos. A raiva dele, ó. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, não é meu irmão não, esse teu filho, que pôs fora todos os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo, aquele que eu estava de olho nele, para ele. E o pai termina, então lhe arrazoou o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu possuo é igualmente teu. Mas era necessário, porém nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão. Você está falando que ele é meu filho, eu estou falando ele é teu irmão. E regozijarmos-nos porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Quem tem sido eu? O Betinho estava precisando de um pai. Ele falou assim, pai, me ajuda. As pessoas lá no mundo estão precisando de irmãos. Não está precisando de juiz. Os desviados, os perdidos, os filhos pródigos, está cheio de filho pródigo lá para fora. Se você está em casa e você fez isso, fez o quê? Saiu da igreja, desiludiu com alguma coisa, volta. Volta para a casa do teu pai. Que essa igreja ela não é minha, essa igreja é do Senhor. E eu quero ser um pai desse jeito, ou eu quero ser um tipo de irmão que estava errado. Mas daí? Vamos continuar, dá a mão aqui, vamos agarrar, daqui para frente. Mas e o que eu fiz lá atrás? Foi feito. Tem jeito de mudar? Não. Então vamos pegar daqui para frente. Porque o erro, o pecado, a desobediência, às vezes muda. Mas eu também tenho erros, pecados e desobediências. Às vezes, o meu demora menos tempo.
O seu talvez demore menos tempo. Às vezes o nosso pecado seja diferente do dele. Não é tão exposto, não é tão assim. Nossa, mas nós também temos falhas. E às vezes que desobedecemos, nós mesmos colhemos as consequências das nossas desobediências. O que nós estamos precisando de Deus, procurando em Deus, não é acusação nem condenação. Nós estamos procurando perdão e me aceita de volta, aceito do jeitinho que você está. Porque eu sou pai, porque eu te amo incondicionalmente. Mas o fulano está lá, pastor, o que você acha? Eu não acho nada. Vamos orar por ele, para que o quanto antes ele saia daquela condição e volte para a casa do pai dele. Se é aqui no Sal da Terra, se é outra igreja, eu não sei. Mas o que ele precisa voltar. Ele não precisa de mais uma chicotada. Ele não precisa de mais uma acusação. Ele precisa de amor. Ele precisa de perdão. Ele precisa de aceitação. Ele precisa de uma mão estendida para ele voltar para casa. Como nós temos agido? Como nós temos nos portado como cristãos? Esse amor que veio sobre a nossa vida de graça, sem merecermos. O perdão que nos foi dado antes de pedirmos. Tem gente? Eu me arrependi. Só nos arrependemos porque existia uma cruz vazia. Só nos arrependemos porque existia um túmulo vazio. Porque se Jesus não tivesse feito tudo antes, o que é arrependimento? Mudança de pensamento. Que depois gera uma mudança de vida. Mas... Peraí, não, está tudo errado. A cruz está vazia. Eu tenho direito de me arrepender, porque a cruz está vazia. Se a cruz não tivesse vazia, o sacrifício não tinha sido feito. Ou não teria sido. Se o túmulo está vazio, o sacrifício foi feito e foi aceito. Ele subiu como um aroma agradável a Deus. A justiça foi estabelecida. Deus aceitou o que Cristo fez. Por isso eu tenho o direito de voltar. Por isso eu tenho o direito de ser filho. A Bíblia é clara em dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E como que Deus me amou? Quando eu estava bonzinho? Quando eu estava perdido, pior do que esse cara aqui. Com droga, com bebida, com prostituição, com tudo que não prestava. E Deus me amou naquela condição. Ah, mas é que antes, pastor, mas e depois? E depois o pecado só mudou. Pastor, meu irmão, você quer que eu fale para você que eu nunca pequei depois que eu nasci de novo? Sou louco. Você quer ouvir de mim que eu sou perfeito, que eu não erro, que eu não falho? Que eu não desobedeço a palavra de vez em quando? Que de vez em quando eu falo coisas que eu não devia, penso que eu não devia, tenho sentimentos que eu não devia, falo que eu não devia falar? Quer saber de mim que eu nunca errei nesses 18 anos depois que eu nasci de novo? Quantas vezes eu errei? Ai Deus, você me perdoa, Marcelo, você é meu filho. Você é meu filho. A consequência já está nas tuas costas aí, ó. Umas maiores, outras menores. O que eu tenho para você, Marcelo, é amor. Eu não tenho punição. Correção é muito diferente de punição. Deus já me corrigiu, já me deu umas enquadradas, mas em amor. Para endireitar a minha vida para eu ir, não foi para arrebentar com a minha vida. Quantas consequências eu já tive na minha vida? Eu não preciso ter mais uma. Eu não quero viver em desobediência, porque tem consequência. Mas eu também sei que eu não sou imune às desobediências, algumas falhas de vez em quando escapa. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, saiba de uma coisa: você tem um advogado junto ao Pai, e é Ele que intercede por vós. Ele é a propiciação pelos teus pecados e pelos pecados de todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Foi Jesus que te salvou, e é Ele que te mantém salvo. Não sou eu não. Ele me salvou agora, é com você, Marcelo. Não, não é não. Ele me salvou e Ele mantém salvo, porque é o sangue dele que me salvou. E o sangue dele continua me salvando dia após dia. Ele me mantém salvo. Eu sou filho de Deus. E por que eu não posso continuar na prática? Por que eu não continuo na prática do pecado? Porque o que permanece em mim é a divina semente, não é a semente maligna.
De vez em quando ele me engana, de vez em quando ele passa uma rasteira em mim. Mas na verdade o que permanece não é o pecado, o que permanece é a divina semente. Ô moço, Betinho vai voltar um dia, amém? Muitas pessoas voltarão um dia para o Senhor. E eu espero que quando elas voltarem, elas encontrem com você, comigo, nessa condição, estendendo a mão. Ah, eu preciso te falar umas coisas, não preciso falar nada. Não precisa falar nada, só volta. Voltou? Chega. Voltou? Vamos participar da mesa. Nossa, que heresia. Tem muita gente igual o filho pródigo, igual o filho mais velho que ficou em casa, servindo a Deus, não vivendo como filhos de Deus, vivendo como um escravo, achando que, você viu a recompensa do escravo? Nem o cabrito ele tinha. E a recompensa daquele que voltou? O novilho cevado. Agora, qual que é? Eu sempre falo, existe o terceiro irmão, existe o terceiro filho, que eu quero ser esse filho, o terceiro. O mais novo pegou a herança, rebentou. O mais velho tinha herança e passava e vivia como pior do que um trabalhador. Existe um terceiro. O terceiro é o que fica na casa e desfruta de tudo que o pai tem, dentro de casa, em paz, amado, abençoado, feliz, sendo corrigido, sendo reorientado, redirecionado. O filho mais novo não queria a direção do pai. Me dá a minha herança, eu vou vazar. O filho mais velho dentro de casa, mas vivia pior do que um escravo, ou como um escravo. O terceiro filho eu quero ser, você e eu queremos ser esse terceiro filho. O que fica em casa e desfruta de o que o pai falou, tudo que é meu é teu. Você não entendeu isso? Tudo que Cristo fez por você é seu direito, é sua herança. Tem uma musiquinha antiga que fala, né? Que tudo que Jesus conquistou na cruz é o nosso direito, é a nossa herança. Então eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou justificado, eu sou enriquecido, eu sou curado, eu vivo em paz, porque Ele passou por tudo. A Bíblia diz que não foi nem eu que o escolhi. João 15,16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que te escolhi. Ah, mas eu levantei a mão para Jesus. Você só levantou a mão porque tinha um Jesus. Se não tivesse Jesus, não tinha mão. Você só o escolheu porque Ele escolheu primeiro. Você e eu, nós só falamos sim para Jesus porque Ele falou sim para mim primeiro. Ah, mas eu me batizei. Você só se batizou porque Ele morreu antes. Você entende que tudo é uma ação dEle e nós estamos apenas reagindo. Reagindo. Nós não estamos agindo. Na lei tinha que agir e Deus reagia. Na graça, Jesus agiu. A obra foi consumada, terminada, completada. E Ele espera apenas que nós tenhamos reações coerentes à ação dEle. Tenhamos obras coerentes com a obra dEle. Nos beneficiemos daquilo que Ele fez, não daquilo que nós temos feito. Ceia do Senhor é outra coisa que religião evangélica judia muitas pessoas. Só pode participar da ceia quem estiver em comunhão com o Senhor. Judas estava em comunhão com o Senhor? Pedro estava em comunhão com o Senhor? Tomé estava em comunhão com o Senhor? Jesus sabia quem negaria naquela mesma noite? Perguntaram para Jesus na ceia, última Páscoa e a primeira ceia. Jesus pondo um ponto final na lei, no tempo da Páscoa, e dando um pontapé inicial no tempo da graça, no tempo da ceia do Senhor. Perguntaram para Jesus, quem que é o traidor? Ele falou assim, quem eu der um pedaço de pão. E ele molhou no vinho e deu para Judas. Era tanta unção ali, era tanta graça ali, que eles nem entenderam que Judas era o traidor. Mas hoje na igreja, quem está em comunhão com o Senhor, coloque-se de pé. Os demais, que não presta para nada, que não vale nada, fica sentado aí, vendo os santos, vendo os filhos mais velhos participarem da mesa do Senhor.
Tem coisa que eu queria falar aqui, mas não é lícito. Pode escandalizar uns irmãos. Irmãos, a questão não é quem que é digno de participar. A questão é se eu o vejo como se ele é digno na minha vida. A questão não é como que eu participo. A questão é quem é Cristo para mim. O que representa esse pedaço de pão e esse suco de uva? A Bíblia diz que o corpo de Cristo foi moído, traspassado, que ele foi castigado para me trazer paz. O pedacinho de pão que você vai comer, ele tem o poder de trazer paz. E a palavra paz em hebraico é shalom. E shalom é harmonia, é bem-estar, é qualidade de vida, é cura, é saúde, é prosperidade na tua vida. Esses dias veio uma irmã comentar comigo, já é a segunda, que na ceia do Senhor foi curada, comendo a saúde de Cristo representada nesse pedaço de pão. Eu estou comendo a saúde de Cristo. Sou digno de nada. Segundo a lei, não dou conta. Mas segundo a graça, eu sou filha. E como filho, meu pai tem saúde para a minha vida. E eu como filho, estou sendo curada, estou sendo abençoada, estou sendo, sabe, a saúde de Cristo entrando na minha vida. A harmonia do Senhor está entrando na minha vida. O bem-querer de Cristo está entrando na minha vida. O que é o suco de uva? Representa o sangue de Jesus. O sangue foi derramado em favor. Aí nós que precisamos ser favorecidos, o ímpio que precisa ser favorecido, o filho mais velho e o filho fora de casa que precisam ser favorecidos, o perdido que precisa ser favorecido, com o sangue de Cristo, ele não pode. Eu o impeço, eu não entendo isso. Jesus disse assim, no capítulo 6 de João, Jesus fala assim, ó, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. Pastor, então é só comer, entenda isso. Ele não falou quem comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco de uva. Mas quando você come do corpo de Cristo com entendimento, quando você bebe do suco de uva representando o sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados com entendimento, a salvação entra dentro da nossa vida. E aquilo que salva, eu vou impedir o perdido de ser salvo? A ceia do Senhor, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo é para todo ser humano, é para toda a raça humana. Isso daqui não é exclusividade para quem é bom, não. Isso daqui é exclusivo para todo mundo. Pastor, então não é exclusivo, é inclusivo. A ceia do Senhor não é exclusivista, a ceia do Senhor ela é inclusiva. Vem participar, participe. Não comer, então eu vou participar. Não. O que é isso? Isso daqui representa o corpo de Cristo, o Filho de Deus, que voluntariamente, Ele se entregou por mim, Ele foi castigado por mim, para que através do castigo dele eu tivesse paz. O que esse suco de uva representa? O sangue de Jesus, o Cristo de Deus, que não tinha pecado, mas Ele se tornou pecado, para que nele fôssemos feitos justiça. O sangue de Cristo trazendo vida para mim, trazendo perdão para mim, trazendo justiça para mim, me tornando filho. Nós vamos chegar um tempo aqui na igreja que todos os domingos teremos Santa Ceia do Senhor, porque Jesus disse o quê? Fazer isso em memória. E a gente às vezes passa um tempo, nossa, o que aí nas igrejas virou assim um ritual, onde os perfeitos, que às vezes está pior do que o que está sentado, e os que não valem nada, virou um ritual. Mas Cristo, Ele fala assim, mantenha isso vívido na sua mente, os meus benefícios em favor da sua vida, o que eu fiz por você, eu morri por você, eu entreguei meu sangue por você, eu fui castigado por você, eu tenho vida e vida em abundância para você. Não retire isso da sua mente. A ceia do Senhor não é um ritual, não é uma ordenança. A ceia do Senhor é para que você traga à sua memória o que Cristo fez, sempre. Pastor Joseph Prince, na igreja dele, é uma igrejinha simples. Ele faz 4 cultos ao domingo, é lá em Singapura. Ele faz 4 cultos aos domingos, para 5.000 pessoas em cada culto, e todos os cultos de todos os domingos tem ceia do Senhor.
nós não podemos esquecer do que Cristo fez. Salmo 103, o que diz? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que cura, que perdoa, que sara, que enriquece, que traz paz, que justifica, que nos torna filhos. Nós não podemos nos esquecer do que Cristo fez. E a ceia do Senhor, entre aspas, nada mais é do que isso. Traga memória. Relembre-se o que aconteceu há 2000 anos atrás em favor da sua vida. Entenda, Marcelo, que eu te salvei e eu te mantenho salvo. Entenda, Marcelo, que pecado, desobediência tem consequência, mas não significa que você deixou de ser meu filho. Entenda que eu te amo incondicionalmente. É isso que as pessoas não querem ouvir. Aliás, é isso que as pessoas precisam ouvir. Mas é tão difícil sair daqui de cima para as pessoas, para colocá-las em liberdade. Jesus veio para quê? Para aprisionar? Jesus veio para ganhar membro? Jesus veio para quê? Para colocar em liberdade. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você é livre. Você não é, ninguém é dono seu. Porque eu sou dessa igreja, o pastor falou para mim que eu não posso nem visitar outra igreja. Realmente ele tem medo que se você visitar e comer um pastinho diferente, capaz de perder o seu. Eu não sou dono de ninguém. Eu sou filho de Deus. Eu não sou pastor, não. É Deus que pastoreia através da minha vida. Eu espero que seja assim. O céu é dele, a palavra é dele, o dom é dele, o chamado é dele. Tudo é dele, por meio dele, para ele e a ele seja dada toda a honra e toda a glória. É tudo dele.